Tem gente que fala só de fé, tem gente que fala só sobre desenvolvimento pessoal. Eu particularmente não gosto de viver assim, dividida, porque quando a gente deixa de olhar para um lado, fatalmente a conta vai chegar do outro. Eu, por um tempo, eu já deixei de achar estranho falar das duas coisas ao mesmo tempo, até porque eu não acredito que nós podemos agir ou viver assim separados por compartimentos. Nós somos um ser integrado, nós somos corpo, alma e espírito, nós somos corpo, mente e espírito e coração, e tudo isso faz parte de nós. Então, realmente, a gente não pode, na minha percepção, eu não acredito que a gente consiga viver bem focando em uma coisa só ou só na outra. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Em especial, todas as terças-feiras eu tenho feito aqui a postado vídeos na série Foi Assim Comigo, que tem esse objetivo de falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, sobre como que eu resolvi algumas questões da minha vida, como eu ainda lido com algumas situações na minha vida e como eu faço, né? Quais são as técnicas de autoconhecimento, enfim, de desenvolvimento pessoal que eu uso dentro da minha fé cristã, o que que eu me permito acessar, o que que eu não faço mais, o que que eu deixei de fazer por causa da minha fé, porque não casa mais com os meus padrões, os meus princípios. Então, realmente, essa série Foi Assim Comigo. Ele fala exatamente sobre a minha experiência e realmente para eu compartilhar com vocês qual é a minha jornada, qual foi a minha jornada passada, qual tem sido a minha jornada atual, para justamente poder ajudar quem precisa. Se você acompanhar alguns vídeos no canal, eu falo um pouquinho sobre tudo, principalmente aqui nessa série Foi Assim Comigo, eu tenho falado um pouquinho sobre a minha jornada desde a saída da casa da minha mãe, já adulta, como que eu fiz para perceber que eu já tinha crescido, que eu precisava cuidar da minha vida, como que isso foi demorado, esse processo, mas depois que eu entendi, tomei a decisão, o que que aconteceu, quais foram os processos pelos quais eu passei antes de sair, depois de sair, tudo mais. E nesses vídeos eu tenho horas que eu estou falando um pouco mais sobre algumas técnicas que eu passei, que eu participei, outras que eu aprendi a aplicar e tudo mais. E tem algumas outras que eu estou falando sobre fé. E algumas delas eu falo sobre por que, que eu não faço mais tal técnica por causa da minha fé, ou o contrário, por que, que eu adotei tal técnica porque ela não entra em conflito com a minha fé. E pode parecer estranho para algumas pessoas, principalmente cristãs, justamente por terem esse hábito de separar as coisas, né? Se eu tenho uma determinada fé, eu não posso seguir determinados é, terapias ou práticas terapêuticas ou práticas de desenvolvimento pessoal, qualquer nome que você der, autoajuda. Autoajuda, nem eu não gosto mais dessa palavra, mas não por causa da palavra em si, mas do rótulo negativo, né, pejorativo que ela passou a ter de alguns tempos para cá, igual coach, tem algumas palavras que foram prostituídas e que elas não refletem necessariamente o que elas significam na realidade, mas o que elas passaram a significar aí no imaginário coletivo por causa da internet. Então, algumas palavras eu evito usar, mas na prática é exatamente isso aí. São formas de autorregulação emocional, são formas de ajudar a si mesmo a ter algum tipo de saúde mental, algum tipo de regulação emocional mesmo. Eu nunca achei saudável falar só sobre um lado ou só sobre o outro, mas mesmo assim eu ainda caí em algumas armadilhas de superestimar o racional em relação ao espiritual. Claro, o racional geralmente ele vem combater o emocional demais, né? Ele vem para, se eu tenho emoções desreguladas, eu preciso ser mais racional, racionalizar melhor, pensar melhor. Eu preciso modificar a minha mente, transformar a minha mente, eu preciso ressignificar e tudo passa por racionalizar emoções. E aí
até aí ainda estamos dentro do território humano da coisa, né? Nós estamos falando sobre formas de manipular no sentido positivo, né? De formas de ajudar os sentimentos a encontrarem um bom caminho, né? Encontrarem uma forma menos desorganizada de ser. Porém, existem algumas situações, existem alguns pontos que são domínio da fé, alguns pontos espirituais, alguns pontos, quando eu falo espiritual, não estou falando necessariamente de possessão, nem nada que seja muito específico enfim, da crença em si, mas tem algumas questões que envolvem as emoções, que envolvem a razão, que não é de domínio de técnica alguma, vão precisar de algumas situações vão precisar de oração, vão precisar de leitura da Bíblia, vão precisar de conexão com Deus, com relacionamento com Deus. Isso é uma questão de domínio da fé cristã, em especial. Não vou falar por outras religiões, porque eu nem acredito que elas tenham a mesma dimensão. Mas, de qualquer modo, eu falo daquilo que eu acredito, daquilo que eu sei, né, que eu tenho conhecimento. Então, dentro da fé cristã, existe uma relação com Deus, existe uma questão muito particular de conexão com Deus, não vou entrar aqui no mérito do que é, mas existem algumas situações que, além do trato natural ali de técnicas de autocontrole, de autogestão mental e emocional, existem outras atividades, outras ações, né, que precisam ser consideradas. Então, o que molda as nossas percepções? Aquilo que está dentro do nosso coração. Que a palavra fala, até mencionei em outro vídeo, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E como que a gente enche o coração das coisas de Deus? Através da leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia, através de oração, através de estar presente ali nas reuniões, enfim. Tudo isso faz parte da vida cristã, e quanto mais a gente se enche disso, mais o nosso coração se enche disso, e mais as nossas percepções são ajustadas com base nisso. Então, se nós somos cristãos e queremos andar de acordo com a fé que nós temos, de acordo com a direção do Espírito, né, a direção de Deus, nós precisamos dessas ações. E elas vão e viram um ciclo, né? Elas vão enchendo o nosso coração, consequentemente vai enchendo a nossa boca, vai enchendo a nossa mente, né? E vai ajustando não, vai direcionando a nossa mente, não é ajustando no sentido de melhorar a natureza, mas no sentido de direcionar o que a gente precisa fazer. Então, realmente, todas as nossas percepções, as nossas decisões e as nossas ações precisam estar de acordo com aquilo que a gente acredita, com a palavra de Deus. Então, o crivo de se algo é certo ou não, não é nem no sentido de lei, de legalismo, de você não pode, você pode ou você não pode, mas no sentido de isso agrada o Deus que eu sigo, o Deus que eu acredito, isso é verdade, porque ele está dizendo que o que é bom para mim, se eu acredito nele, eu preciso só segui-lo. Uma certa vez eu ouvi, acho que eu não lembro se eu já comentei aqui num episódio, acho que não, acho que eu coloquei num vídeo do Instagram, enfim, ou do TikTok, não me recordo. Uma vez eu assisti uma live, era dentro de uma mentoria que eu participava, e estava tendo um evento ali, sempre tinha, toda semana tinha, e nesse episódio era uma live com um convidado. E esse convidado, ele falou assim, ele estava falando do mentor, né, do mentor dessa mentoria, mas ele estava falando para uma outra pessoa. Então, tinha o mentor, aí tinha o apresentador e tinha esse convidado. O mentor não estava lá, estava o convidado e o apresentador. E aí, nesse momento, o convidado falou isso. Sempre que o tal mentor falava alguma coisa, fala alguma coisa para mim, eu faço sem discutir, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não concorde, porque eu acredito nele
e ele tem os resultados que eu quero ter, então eu vou seguir o que ele está falando. Nesse dia, foi, foi um dos dias que chaves ali para eu me desiludir um pouco daquele movimento que eu estava participando. Não tanto por conta das técnicas em si, mas por causa de falas como essa. Por quê? Aí eu olhei para mim mesma e falei: eu tenho essa coragem de falar isso de Deus? Eu tenho a coragem de chegar e falar que eu sigo o Senhor Jesus Cristo e o que ele falou e o que a palavra que é inspirada por Deus fala, eu sigo, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não entenda, porque foi ele que falou. Foi Deus que falou, foi a palavra de Deus que falou. Eu tenho essa coragem que esse rapaz falou de um simples mentor, um mero mortal, sujeito a erros também, muito mais, na verdade, do que a palavra de Deus, muito mais do que Senhor Jesus, muito mais do que Deus. E aí eu pensei, na hora eu me incomodei com o que ele tinha falado, mas depois, né, depois eu me incomodei comigo, porque o problema estava em mim, o problema não estava nele. Ele tinha todo o direito de seguir com a sua fé no seu mentor. O que eu não queria era eu ter a mesma fé que ele, na mesma pessoa que ele. Eu queria ter a mesma fé que ele em Deus. Eu queria ter a mesma fé que ele na palavra de Deus. Que realmente não é que eu não tinha, é que eu não estava exercitando essa fé que eu tinha. Eu estava perdendo um tempo precioso da minha vida, dedicando a outras coisas, repetindo comportamentos e ações e tudo mais, para chegar a determinados objetivos louváveis e por si só, os objetivos e sonhos que eu tinha não eram, como é que eu posso dizer, não eram ilícitos, não eram ruins, não eram, enfim, não eram desagradáveis a Deus. O problema não era o objetivo para onde eu estava indo, que ainda continua a propósito, meus planos e os meus sonhos continuam os mesmos, porém a forma que eu escolhi para chegar até lá mudou radicalmente, mudou algumas coisas muito fortemente, exatamente por isso, porque eu fui entendendo que eu precisei tomar esse choque de realidade para entender que, beleza, aqui tem um ponto que esse contexto desagrada o Senhor, embora a situação, as técnicas em si, eu consigo fazer essa separação do que são técnicas puramente seguidas e o que é a idolatria humana, o que é o desrespeito humano à pessoa de Cristo, à pessoa de Deus ou do Espírito Santo, ou o valor da Bíblia. Então eu consigo separar o que pessoas falam, o que pessoas fazem e o que as técnicas prometem. E aí eu uso o que é útil e eu me afasto do que não é útil. Então, tudo isso eu entendo que, voltando aqui um pouco para o assunto, que é importante nós entendermos essas duas dimensões, todas essas dimensões, né, do espiritual, a física e a mental, porque elas não são separadas. E em determinados momentos, quando a gente, em especial quando a gente tem a fé cristã, nós vamos nos deparar com situações que são só humanas, que são só questões emocionais que a gente precisa lidar ali, vai ter as situações mais graves de depressão, de ansiedade, que vão demandar até outro tipo de tratamento mais radical, nem sei se é a palavra radical, mas sei lá, vai demandar mais outro tipo de tratamento psiquiátrico ou psicologia mesmo. E tem outras ferramentas de desenvolvimento pessoal que são ali mais pro dia a dia e que tá tudo bem. Como eu também mencionei no vídeo anterior, é igual a medicina. Do mesmo jeito que você toma um remédio para dor de cabeça, você pode usar de técnicas para melhorar a sua saúde mental também. O problema não está realmente em falar das duas coisas, o problema está em misturar conceitos. Isso realmente não é saudável, não é ético, até do ponto de vista da minha profissão. Tem um termo de ética, inclusive, que reforça essa ideia de não misturar conceitos, não só fé e técnica, mas entre a técnica A e a técnica B, enfim.
não misturar conceitos. E realmente, quando eu falo das duas coisas, eu não estou misturando as duas coisas, só estou deixando claro que existem as duas coisas e as duas coisas andam em paralelo com funções e objetivos completamente diferentes, embora estejamos falando do mesmo ser humano. Então, obviamente, elas vão se complementar em algum momento, porque estamos falando de benefícios ou de resultados dentro não, para a mesma pessoa. Então, elas vão se unir ali em algum momento, só que elas têm objetivos, funções diferentes. Acredito que a proporção de tempo diário, por assim dizer, da fé, né, que nós temos, pode ser bem maior do que o tempo para qualquer outra coisa. Ao contrário, se a gente dedica muito mais tempo para a saúde mental do que para a fé, acredito que aí, nesse caso, vai ter algum problema, sim. Mas é importante a gente entender o que a gente acredita, o que a gente segue, e sempre colocar essa balança, né, dentro de tudo aquilo que eu posso, o que é lícito, o que edifica, o que vai me ajudar, o que não é bom nem para mim, nem para os outros. Então, tudo isso a palavra de Deus nos ajuda a direcionar, e quanto mais contato a gente tem, quanto maior nosso relacionamento com Deus, maior fica a nossa capacidade de discernir dentre todas as técnicas, dentre tudo que é humano, dentre todas as relações que a gente se enfia, dentro de todas as comunidades, pessoas com as quais a gente se relaciona. É esse contato, esse relacionamento com Deus que vai nos permitir discernir se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo está agradando a Deus ou não, se aquilo está nos levando para um bom caminho ou não, friamente diante do Senhor, né? Porque bom caminho não é necessariamente só aquilo que leva a gente para conquistar os nossos sonhos e os nossos planos, mas que meios, né? Que forma que eu estou fazendo para chegar lá. Tudo isso também importa, em especial para quem acredita. Para quem não acredita, segue a sua vida. Esse papo não é com você, não se ofenda. Um beijo, não me liga. Mas para quem crê, é importante a gente considerar, sim, o ponto de vista do que está ou não agradando a Deus. E esse é o principal ponto quando eu escolho falar das duas coisas, justamente deixar claro que essas duas coisas estão conectadas e a gente precisa considerar isso.